Aos queridos irmãos da igreja de Barra do Mendes, do meu querido amigo pastor Wendel, nós tivemos a graça de fazermos o seminário juntos em Goiânia. Eu me chamo Hacem, sou pastor, sou de Anápolis, Goiás, estou aqui na Quarta Presbiteriana de Anápolis. Aqui eu estou exercendo o meu ministério como presbítero. Não estou exercendo como um pastor, nem efetivo e nem auxiliar. Recebi esse convite, um grande amigo meu me chamou e eu disse por que não. E Deus tem me usado e tem sido uma bênção estar ali com eles. Eu quero passar esse momento agora de reflexão com os irmãos da igreja. O meu desejo é que Deus possa estar consolando, possa estar trazendo ensino, trazendo uma palavra de conforto, de descanso para cada um dos que estiverem me ouvindo. Salmo 23, um salmo bastante conhecido. Eu vou ler ele todo, mas eu quero somente refletir na primeira frase do verso 1 e no verso 6, ok? Eu vou ler os 6 versos do Salmo 23, mas eu vou me ater somente no verso 1 e verso 6. Todos conhecem, eu vou ler aqui agora, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Um texto muito conhecido, um texto em que o querido autor nós conhecemos, Davi, um homem que a gente conhece como, ele é visto na palavra de Deus como segundo o coração de Deus, segundo o coração do Pai. Aqui Davi ele procura trazer um salmo em que reflete a nós confiança, descanso. Do verso 1 ao 4, a gente percebe ele trabalhar uma figura de linguagem, colocando Deus como um pastor e o povo desse Deus, no qual nós pertencemos, como ovelhas. Ele faz essa figura de que Deus é um pastor e nós, como ovelhas, precisamos nos descansar, porque nada nos faltará. Nada, nós não teremos falta de nada, nós teremos contentamento. Tendo Deus, o contentamento é absoluto e é profundo. E aí o texto, como eu li, ele descreve sobre esse pastor maravilhoso que faz repousar em pastos verdejantes, que nos leva para junto de águas de descanso, refrigera a alma. Ainda que passamos por momentos de dificuldade, de sombra de morte, não precisamos temer, ele estará conosco, né? E no verso 5 ele traz uma ideia como se Deus fosse um anfitrião de quem cuida de um hóspede, porque ele vai falar assim de alguém, de um Deus que prepara uma mesa na presença de inimigos, unge a nossa cabeça e enche o nosso cálice a ponto de transbordar. Então, existem duas maneiras aqui, dois tipos, duas imagens em que o autor Davi mostra Deus. Ele sendo como um pastor e nós como ovelhas, e ele sendo um anfitrião e nós como hóspedes. No desenvolvimento desses 6 versos, meus queridos, como eu disse, é um texto que traz descanso, que traz o entendimento de que ele cuida de nós, de que ele é maravilhoso, ele sabe o que a gente precisa, ele sabe da nossa estrutura. Se somos ovelhas, precisamos de pasto. Se somos ovelhas, precisamos de águas boas, águas que nos dão descanso e refrigeram a alma. Enfim, é um salmo
que traz descanso, traz confiança, nos relembra a verdade do nosso Deus soberano, que está acima de tudo e que tem o controle de todas as coisas. Mas o que eu acho interessante é quando o verso 1 ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. Ele afirma que Deus é pastor. Mas antes dele afirmar que Deus é pastor, ele já pressupõe, ele começa chamando o Deus dele, o Deus de Israel, o Deus de Davi, de Senhor. O Senhor é o meu pastor. Aqui eu já quero deixar uma primeira reflexão. O pastoreio para ser visto, o pastoreio de Deus para ser visto e para ser vivido com intensidade e de forma maravilhosa, precisa ser precedido pelo pronome de tratamento Senhor. Precisa ser precedido pelo entendimento de que Ele é Senhor. Ou seja, antes de eu enxergá-lo como pastor, eu preciso pressupor e já ter no meu coração como Davi que Ele é Senhor. Porque quando eu entendo que Deus é Senhor, eu preciso de lembrar que Ele espera de mim obediência. Ele espera de mim uma submissão, uma consideração, um temor e tremor pelos seus princípios, pela sua palavra. Lembrando que tudo isso precisa ser vivido, precisa ser embasado no amor. Porque se eu enxergá-lo como um senhor do qual eu preciso me submeter e obedecer sem amor, ele se tornará tirano. Então é maravilhoso ver que o autor, Davi, fala de que Deus é pastor. Mas antes disso ele fala, o Senhor. Deus é Senhor. Deus é Senhor da sua vida? Guarda isso, meu irmão. Reflita sobre isso. Todos os dias nós temos que lembrar, Ele é Salvador, Ele é soberano, Ele é um Deus de amor, benigno, Ele é longânimo, tardio em irar, Ele tem prazer em abençoar os dele, a palavra de Deus fala isso, mas não podemos esquecer que Ele é Senhor. E esse senhorio nos leva a uma obediência, a uma submissão, a um temor, a uma consideração em amor, pela beleza do seu senhorio. E no verso 6 ele fala, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meu querido, se bondade e misericórdia vão te seguir, significa que as bênçãos do Senhor estão atrás de você, não estão à frente. Então, não precisa correr, descansa. Se você tiver Deus como pastor, precedendo de que é um pastor com senhorio, pode ter certeza. As bênçãos, a graça, as necessidades, você não tem que ir buscar, elas virão atrás de você. Descanse nisso, guarde isso no seu coração. Um beijão, que Deus abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos queridos irmãos da Igreja Amada. Deus abençoe.